operacional do varejo completamente perdido, esgotado, extremamente pressionado e dá nisso. Um dos maiores turnovers de todos os setores empresariais. O varejo nesse momento vive um colapso com o questionamento de uma jornada de trabalho 6x1, por exemplo. Talvez a gente parta daí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí vendo esse conteúdo. Não sei em que horário você vai ter contato com ele. Eu tô aqui hoje com o Diego Rondon, que vai conversar com a gente num papo bastante empreendedor. Nós vamos falar de cultura apoiando a performance das empresas, mesmo aquelas empresas bem pequenas, as eu-presas, né, Diego? Eu-presas formadas por eu-keeps. Eu-keeps, né? Enfim, loucura. Muito obrigada por ter vindo, por ter topado o convite. Obrigado, Jussara. Um prazer. Satisfação estar aqui. Legal. Diego, vamos começar do começo, né? O empreendedor está ali estruturando o seu negócio, né? E cultura, na verdade, é uma coisa mística, né? Para o empreendedor que está começando, né? Então, vamos explicar esse conceito de cultura até chegar nesse ponto em que a gente pode falar que ela de fato, ajuda a impulsionar a performance. Cultura empresarial, quando a gente começa a fazer um processo de entendimento do funcionamento da cultura, a gente parte das bases de valores individuais e propósito. Propósito é aquele lugar central do porquê estou fazendo isso. Então, você que é empreendedor, empreendedora, pequena, média, grande empresa, quando começa o conceito, a ideia, o problema que você quer resolver, né? Seja uma padaria, poxa, eu tenho aqui próxima às redondezas bastante gente e não tenho padaria, então vou resolver o problema, vou trazer o pão quentinho, enfim, estou resolvendo um problema. Você começa ali a plantar a primeira semente, que é a semente de cultura do problema que eu vou resolver. Então, por que eu estou criando? Depois você vai no o que eu vou fazer, depois você vai no como eu vou fazer. Isso tudo faz parte de um propósito. E o propósito, ele é pilar sedimentar, ou seja, ele é fundação, né, para essa cultura que você começa a criar a partir do primeiro momento que você pensa, vou abrir um negócio. Uma loja de capinha de celular, ou vou ser motorista particular, utilizando plataformas ou não, né? Motorista executivo acaba não utilizando plataforma. Então, quando você pensa nesse negócio, você começa a sedimentar essa cultura. A cultura, ela é base, então, no propósito. O segundo ponto, muito importante, são os seus valores. Você, como líder, né? Liderança de uma empresa, tem dentro dos seus valores pessoais aquilo que ela acredita e como ela acredita que as coisas devem ser feitas. Aí você fala assim, poxa, uma empresa pequenininha também tem valores? Tem os valores de quem é a pessoa que atende. E esses valores, normalmente, eles vão tocar o cliente. Vou citar um exemplo. Fui fazer uma palestra num evento em São José dos Campos e a equipe mandou, né, o pessoal ali do polo mandou um motorista executivo deles para me buscar. E esse motorista executivo, altíssimo nível, um carro super arrumadinho, todo limpinho, cheiroso. Falou, toda manhã eu passo o aspirador de pó no meu escritório, que é o veículo dele. Um cuidado, olha, o ar tá bom, o som mais alto, mais baixo, você quer sentar aqui na frente, você quer sentar atrás, trouxe uma água para você, um cuidado diferente, tem uma balinha, enfim. E aí ele já foi introduzindo os valores dele. Eu gosto de tratar bem o meu cliente, eu gosto de deixá-lo à vontade. E ele começou a vender para mim. Me passou um cartão dele e falou, olha, se você precisar ir de tal lugar a tal lugar, se você quiser vir para São José, se tiver algum outro evento aqui no Polo, é só você me chamar.
Já virou um contato com quem já virei um cliente dele. Pois é. Né? Um atendimento diferenciado. Então, são valores dele, pessoais, de bem atender, de bem cuidar, de uma satisfação em servir, que é o propósito do negócio que ele criou. Eu quero resolver um problema, levar as pessoas do ponto A para o ponto B, mas eu não quero só levar as pessoas do ponto A para o ponto B, essa é a base. Mas eu quero levar bem, eu quero ter satisfação, eu quero que as pessoas se sintam confortáveis. E aí ele começa a criar, de fato, uma cultura diferenciada no negócio dele. Não é qualquer um que tem esse tipo de cultura. De cuidado, né? Cuidado. E o que você está me falando é interessante porque é um exemplo de um negócio muito simples, né? De uma coisa muito arraigada na cultura de cuidado do próprio motorista, mas não é só valor, é estratégia também. Né, isso se confunde um pouco com uma estratégia, né, de cativar o cliente, né? Então é nesse ponto que é importante a gente perceber, né, quando o valor ele faz parte da estratégia de negócio, né? Então a gente está falando aqui de uma coisa muito pequena, muito simples, mas extrapolando para outros modelos de negócio, para empresas maiores, enfim, é isso que também é uma coisa que é importante de se atentar. Sem dúvida. Tem até uma coisa que me remete, quando a gente começa a criar os exercícios de pulso, né, de cultura, a gente chama de culture pulse, as pesquisas de clima em empresas, a gente sempre vai percebendo se aquilo que está escrito na parede, muitas vezes, de uma loja, de uma empresa, você tem ali, bem servir, aqui o cliente sempre tem razão, ou aqui o cliente vai se sentir bem. Chega num hotel, por exemplo, você chega num restaurante, normalmente você vai ver algumas coisas escritas na parede e a gente vai percebendo se aquilo só está escrito na parede. Muito se fala, a cultura só escrita na parede não faz nada. Porque cultura é mais do que escrever alguma coisa ou traçar uma estratégia do meu negócio. A cultura, ela é atitude. Quando a gente age de acordo com nossa intenção, né, a gente está fazendo cultura, a gente está realizando. E aí a cultura, ela sai do escrito e ela passa a ser o prático, aquilo que mexe, aquilo que muda ponteiro. Empresas, pequenas ou grandes, com uma cultura forte, que tem dentro dessa cultura os seus pilares bem estabelecidos, os seus valores bem determinados, as suas atitudes, o que é inegociável, né? Elas crescem mais e crescem mais rápido. Crescem melhor, inclusive. E aí, obviamente, quanto maior a empresa, mais organizado e por escrito a cultura está. Quanto menor, mais na cabeça do dono está. Sim. Do exemplo cultural que aconteceu recentemente, teve um CEO de uma empresa gigante que foi demitido, né, porque ele estava namorando uma pessoa da empresa, dentro da cultura da empresa, nos valores éticos da empresa. Não é o caso do Coldplay, não, né? Não, o caso do Coldplay, tá difícil ser CEO, viu? Ser CEO hoje em dia tá super exposto, não pode namorar ninguém. É o caso da Nestlé. Eu posso falar porque foi amplamente público, divulgado, é público, não estou ferindo digamos, a privacidade de ninguém, mas o presidente, ele foi desligado porque ele estava namorando uma pessoa da empresa e dentro da cultura da empresa, a cultura da empresa não permite isso. Até eu recebi vários questionamentos, me mandaram mensagem, me ligaram, poxa, mas não pode namorar na empresa? Depende. Qual é a cultura da empresa? Na minha empresa, por exemplo, pode. Eu tive casos de pessoas, inclusive eu tenho um caso, as duas pessoas não estão mais na empresa, mas as duas pessoas estão juntas, elas se conheceram na empresa, um casal maravilhoso, mas eles se conheceram na empresa. O que a nossa cultura diz? Nossa cultura é super aberta, relacionamentos, enfim. A única coisa é que não dá para namorado ou namorada ser chefe do namorado ou namorada, ter essa relação de subordinação, porque a gente entende que isso sim. É um risco de assédio ou de nepotismo, né? Tem assédio, nepotismo, ou até, no nosso caso, como empresa mais
com uma cultura mais flexível, mais cultura de startup, a gente pode falar um pouco sobre o que é uma cultura de startup, a gente não tem essas amarras, mas a nossa preocupação é uma preocupação realmente mais de bem-estar e bem relacionar entre as pessoas, né? Então, poxa, imagina, você namora uma pessoa e você é chefe dela, né? Você como chefe dessa pessoa, de repente pode confundir, né, a relação, tanto no momento, quando vocês estão no momento de lazer, aí você fala, não, você tem que fazer isso ou aquilo, ou o contrário, né? Sim. Então, de novo, no nosso caso, dentro da nossa cultura e dos nossos parâmetros colocados por escrito ali, o que a gente não permite é que tenha subordinação. Se tem subordinação e começa um relacionamento, a gente só troca a gestão. A pessoa vai sair da gestão dessa pessoa e vai para outra. Isso é comum de ser feito em função dos arranjos que se formam, né? Às vezes até de amizade mesmo, né? Existe tem aquela coisa, né? Trabalhar com amigo não é fácil, né? Tem um quadro aqui do podcast que a gente faz, somos 4 amigas de muitos anos no mercado editorial trabalhando junto há muito tempo. Não é fácil. A gente tem aqui o podcast, vocês veem a gente juntas, mas assim, nem sempre foi fácil. Né? Não é uma coisa simples. E eu já vi muitos casos em que as equipes estão entrosadas para um projeto e aquele projeto começa a pipocar por conta de um relacionamento ali que não está funcionando. E as empresas são obrigadas a remanejar as pessoas, trocar o projeto, trocar a gestão, enfim. Isso acontece. Numa cultura de startup. Numa cultura de startup talvez seja mais... Bom, eu posso dizer por um dos meus sócios, meu sócio que a gente está junto há mais de 15 anos. Eu não sei em que momento começou profissional, em que momento a amizade começou. A gente se conheceu profissionalmente, mas é um amigo-irmão, muito próximo. No nosso caso, porque a gente tem valores muito parecidos, ou seja, a nossa visão cultural de empresa é muito parecida. E eu acho que esse é o ponto talvez mais importante da cultura, quando a gente fala de fit cultural. Sim. Tem fit cultural? Qual é o fit cultural? São os valores. Eu tenho valores que são inegociáveis. A gente, por exemplo, no nosso negócio, trabalha com todas as notas emitidas, não entra dinheiro na empresa e não sai dinheiro na empresa que não esteja dentro daquilo que reza a legislação tributária. Então, não vou entrar no mérito, que realmente a sobrecarga é gigantesca. Sim, sim. Mas a gente tem valores parecidos com isso. Sobre gestão de pessoas e o cuidado com pessoas, a forma com que a gente trata e a forma com que a gente gosta de ser tratado, também é muito parecido. Os nossos valores pessoais, familiares são similares, as nossas famílias acabaram se conectando, nossas famílias são amigas também, através da nossa relação. Então, por valores muito próximos, a nossa situação de amizade, ela é positiva e ela nos ajuda a desenvolver o nosso negócio de melhor forma. Mas eu concordo, existem riscos, né? Existe o risco de até onde vai a amizade, até onde eu estou falando com o meu amigo e até onde eu estou falando com o meu sócio. Sim. Ou até onde estou falando com o meu amigo, com o meu gerente, com o meu amigo e com o meu diretor subordinado ou coisas afins. Então, essa relação, ela tem que ser muito madura. Né? Muito clara, né? Muito clara, transparente. Cultura de transparência. Sim. Pegar esse gancho para a gente trazer. É lógico que você, pequeno empreendedor, que é só você e a equipe, a transparência é consigo mesmo, né? Você com você mesmo. Mas quando você começa a ter algumas pessoas a mais na empresa, sua empresa começa a crescer, transparência com respeito, mas transparência nas relações é muito importante para uma cultura saudável. Se você, por exemplo, não está gostando de alguma coisa que eu estou fazendo, ou se eu não estou gostando de alguma coisa que você está fazendo, vou ter transparência, vou te chamar com respeito, com cuidado, mas tendo uma cultura aberta ao diálogo, a gente consegue chegar a um ponto, chegar a uma conclusão conjunta sobre algum tema que é divergente. A divergência, ela faz parte do crescimento também. Uma cultura que abarca a divergência, abarca a diversidade de ideias, diversidade de pensamento. Vou entrar em outros tipos de diversidade que eles também são muito saudáveis, mas
nesse caso... Mas é esse outro tipo de diversidade que traz também essa diversidade de ideias, né? Muitas vezes é esse tipo de... Origens diferentes, culturas diferentes. Sabe que eu tenho um amigo que foi durante muito tempo a liderança principal de RH do Google no Brasil. E várias vezes eu fui até aquele escritório maravilhoso, enfim, não sei o que as pessoas conhecem do escritório do Google, mas o escritório do Google, pré-pandemia agora, depois também retornou ao mesmo formato, mas é um escritório em que você tem 3, 4 tipos de restaurante à vontade para as pessoas comerem, comida, jogos, enfim, é um espaço maravilhoso. E ele começou um trabalho de diversidade contratando pessoas de comunidades, pessoas em vulnerabilidade social. No primeiro momento ele foi super atacado, falou, poxa, uma pessoa que vem, né, de uma comunidade não vai saber lidar com todo esse luxo, não vai saber lidar, vai se sentir mal e tal. Ele falou assim, pelo contrário, ela vai aprender coisas que eventualmente ela pode levar e melhorar a vida dela, né? Que é da comunidade, né? Que é da comunidade. E assim, o impacto na comunidade é muito grande. Uma remuneração de um profissional num Google, por exemplo, às vezes chega a 3, 4 vezes um salário mínimo, que é o que a mãe e o pai juntos recebem ali, né? E a pessoa vem para trabalhar ali. Óbvio, precisa ter uma sensibilização do que fazer, como fazer, um acolhimento importante, cultural. As pessoas têm que estar cientes, né, que vão receber uma pessoa que tem uma origem diferente, eventualmente até alguma fragilidade dentro do conteúdo de conhecimento, mas que, se bem acolhida, traz um contato, um conhecimento e uma visão totalmente diferente de mundo. E nos casos das contratações deles deram super certo, foram pessoas que cresceram. Então tem várias pessoas que cresceram lá dentro, ou se mantiveram lá, ou foram para outras empresas em posições, sim, de grande destaque. E eram pessoas que no começo ninguém acreditava. Sim. Né? Então, essa abertura cultural também, isso faz parte da cultura da diversidade. Essa abertura cultural, ela traz um diferencial, representatividade. Estou fazendo alguma coisa para um igual. Então, eu consigo também ter uma visão, uma pulverização melhor, né, de entendimento do que acontece no dia a dia. A gente, aqui na conversa prévia, eu acho que essa abertura para a divergência é muito importante, que você colocou no desenho da cultura, né? Para ter o fit cultural, mas também para construir uma... Também, a cultura, ela não é uma coisa inflexível, né, Diego? A gente vai construindo, e eu acho que essa diversidade, conforme o negócio vai crescendo, essas coisas vão se consolidando, se amalgamando ali, né? Essa mistura de modos de pensar, de modos isso é a receita da inovação, né? A receita pura e simples da inovação. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, falando do quanto a cultura também é influenciada pelo mercado. Sem né? dúvida. Então, agora, por empreendedor que ele está começando, né? Para ele pensar na cultura intencionalmente, fazer uma coisa intencional, não uma coisa que como um motorista, né? Que provavelmente esse cuidado, esse exemplo que você deu do motorista, esse cuidado com o cliente é uma coisa natural dos seus próprios valores. Instintiva até, né? Instintiva. Muito provavelmente ele não sentou, desenhou, pensou, não, meu negócio vai ser assim, a cultura é a cultura do cuidado, do bem-estar. É natural, né? Como que a gente coloca esse empreendedor, esse empreendedor quando o negócio chega num estágio em que você já consegue ver o negócio, uma coisa assim, distante de você, né? Não só dentro da sua cabeça. Como que você orienta para que essa cultura seja desenhada, né? Pensando nessa questão do mercado, da influência do mercado, pensando na questão dos valores que o próprio empreendedor traz para a empresa. Como que a gente faz esse desenho, né? Intencionalmente? Intencionalmente, não tem momento ideal que não o hoje. Se você nunca fez, faça hoje. Pense hoje nisso. E nada melhor do que uma boa metodologia, tá? Então, eu sempre tento, com o executivo, por exemplo,
buscar dele quais são as origens e os porquês. O porquê ele é talvez a essência de qualquer coisa. Tem até um livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê ou Start with Why. Então, Comece pelo Porquê do Simon Sinek. É um livro fantástico. Para mim é livro de cabeceira. Para a vida. Não só para mas negócio. Aí eu vou citar outros, né? Vou citar Philip Kotler, Chiavenato, e que quando a gente está começando a construir um negócio, o ideal é a gente começar pelo porquê da nossa missão. Então, assim, pode parecer um pouco batido, um pouco antigo, um pouco antiquado, mas eu faço isso uma vez por ano com a liderança, por exemplo, do nosso time, e eu convoco todo empreendedor, independente do tamanho da empresa, independente de quantos anos ela tenha, a olhar a sua missão. Qual é a minha missão? Como empresa, o que a empresa se presta a fazer? Qual é a minha visão? O que eu quero ser? Então, a missão é porque eu existo. A visão é para onde vou. Se eu tenho uma padaria, quero ter duas. Se eu tenho uma lanchonete, eu quero fazer uma franqueadora e franquear a minha lanchonete, porque o meu lanche é muito bom. Não importa o negócio. Importa que você consiga escrever a sua missão, a sua visão, e consiga, em palavras, talvez poucas, né? Empresas que colocam valores, muitos valores, se perdem. Sim. Né? Missão, visão e quais os seus valores, os valores inegociáveis para você. Por exemplo, quando foi construído na época da 99 os valores, o valor central era ser genuinamente preocupado com as pessoas. Isso era um valor. Para que serve o valor? De novo, valor é atitude. A cultura é atitude e valores não são para ficar na parede. O que ser genuinamente preocupado com as pessoas faz? Quando eu tenho uma dúvida de que caminho tomar, eu vou lá para os meus valores e falo, bom, com essa atitude, estou sendo genuinamente preocupado com as pessoas, estou respeitando os meus valores, são os meus princípios. Então você, empreendedor, escreva qual é a sua missão de empresa, qual é a visão da sua empresa, para onde você quer ir com ela, quero ser a maior, quero ser a melhor, quero ser, enfim, e quais são os seus valores. E revise isso durante um período anualmente. Eu reviso anualmente. Os nossos valores de empresa evoluíram. Então, nosso valor inicial era crescer os nossos parceiros, ajudar nossos parceiros a crescerem, porque a gente era uma empresa de aceleração de crescimento. Sim. Depois, crescer junto com os nossos parceiros, porque nós entendemos, num segundo momento, que a gente queria crescer também. Então, os parceiros crescendo, nós também. E num dado momento, ajudar a nossa equipe a crescer, os nossos parceiros a crescer, e com equipe e parceiros a gente cresce junto. Então, a gente foi evoluindo na nossa missão, que é promover o crescimento. Desde o indivíduo que eu contratei trabalha comigo, eu quero que ele tenha e atinja, dentro do sonho, das vontades dele, os seus próximos passos. O meu parceiro, que me contratou para isso, consequentemente a empresa está crescendo também. Né? A gente tem uma visão de ser o melhor parceiro estratégico em RH para o crescimento das empresas, e a gente tem os nossos valores que são inegociáveis. E aí, valores como carteirada não vale, ou seja, eu não vou fazer para você, não vou te mandar fazer alguma coisa só porque eu estou mandando. A gente aceita o questionamento. Não é porque uma pessoa é chefe, gestora da outra, que ela dá um comando e a outra simplesmente faz sem saber por que está fazendo. Tem que saber os porquês, né? E, entre outros, todos no mesmo barco, que estamos todos em prol da mesma coisa. Enquanto a gente está em prol da mesma coisa, a gente se move ao mesmo lugar. Se a gente começa a ter divergência, nós precisamos entender se o líder está errado, a empresa está errada ou a pessoa está errada. Se é o lugar mesmo para a pessoa estar. Então, missão e visão e valores dentro da cultura são base sólida para você conseguir pensar e repensar no seu negócio. E a partir do momento que você determina a sua missão, você entende o que você deve ou não fazer e o foco que você vai ter. Quando você determina a sua visão, sabendo para onde você quer ir, você começa a traçar e mirar os esforços para fazer isso acontecer
E os seus valores são os balizadores culturais nas atitudes que você vai ter ou não vai ter. Então, simples, parece uma receita boba, mas a partir do momento que você senta e escreve isso, você sente a diferença, você começa a agir automaticamente naquele mesmo dia, de acordo com aquilo que você escreveu. Que você próprio determinou. Que você determinou e você vai viver com esses valores, essa busca incessante, né, daquilo que você está construindo. É muito importante tirar da própria cabeça, né? Assim, acho que, independente de você ter para quem passar ou não essas informações, é muito importante você ter isso muito definido e fora de você. Fica mais fácil de internalizar do que você pensar nos seus valores o tempo todo. Você olhando para aquilo é muito mais eficaz do que simplesmente pensando. Agora, eu queria só fazer uma observação. Uma coisa que eu aprendi tendo contato com a Cargill, né? A Cargill é uma empresa de várias nacionalidades e eles passaram, né, por um processo não sei se você teve contato, acho que há um ano atrás, enfim, eles passaram por um processo de reformulação da cultura. E o que eu achei muito interessante é que para uma empresa muito grande, né, um negócio tão multi, né, porque eles atuam em alimentos, eles atuam em fertilizantes, eles estão no agro, enfim, defensivos, tem de tudo. Sementes, enfim. Eles focaram em valores que são universais, né, e a cultura da empresa é realmente muito forte, né, pude ter o contato com o RH de lá, fazer algumas reportagens com eles. E a lição que eles nos trazem é isso. Assim, quanto mais universal um valor, mais fácil disso ser assimilado, disso ser parte da cultura, disso ser praticado e não ficar só na parede, só na plaquinha. Eu não sei se você tem essa mesma percepção ou alguma observação sobre isso, enfim. O que você recomenda nesse sentido? Porque, assim, muitas vezes os valores, eles trazem um diferencial para o negócio, um diferencial estratégico para o negócio, e isso não necessariamente passa por um valor tão abrangente, tão arraigado do humano, né? Mas faz essa diferença a gente focar em valores universais? Eu vou dar um passo para o lado para responder a tua pergunta, dizendo primeiro que a cultura ela é moldável de acordo com alguns aspectos. O primeiro aspecto é o momento e a sociedade. Então, a sociedade ela tem hábitos, sociedade conjunto, várias nações, os seres humanos começam a compartilhar entre si comportamentos. E esses comportamentos eles vão ditar o funcionamento das coisas. O que é bom para nós? O que nós gostamos enquanto coletividade? Dito isso, o impacto na mudança da cultura, ela vai acontecer mais rápido ou mais devagar. Por isso que eu sempre falo, reveja os teus valores. Eu revejo anualmente. Empresas gigantes não vão rever anualmente porque elas planejam suas ações para muitas vezes 5 anos, às vezes 10 anos. Então não dá para ficar revendo todos os anos. Até porque qualquer mudança de cultura é de 5 a 10 anos para você consolidar, né? Numa empresa do tamanho do Cargill, empresa grande, por exemplo. Exato. Mas o ponto importante quando você vai fazer esse tipo de construção, eu não sei como foi feito na Cargill, mas já fiz em algumas empresas, vivi dentro de algumas empresas em que a gente fez esse trabalho de moldar a cultura e já apoiei várias empresas moldando missão, visão, valores, desenhando os valores. Ser universal é para ser inclusivo. Porque, imagina, a Cargill, ela tem, você citou no agro, provavelmente eu tenho um técnico agropecuário lá na ponta, uma pessoa talvez um pouco mais simples em termos de cultura e tal, e eu tenho um CEO global que está conectado à rede mais... Uma diversidade de níveis operacionais executivos absurda, níveis executivos, perfis pessoais, globais em termos de culturas e pessoas diferentes, legislação, orientação, religião. Então, quando você fala de global, sim, para uma empresa como a Cargill é importante. Mas mais importante que isso na construção da escrita dos valores,
quanto mais inclusivo for o processo de desenhar, seja as pessoas poderem dar opiniões. A gente, por exemplo, fez uma construção uma vez em que nós, com as lideranças da empresa, pré-selecionamos 50 frases que mais poderiam representar a empresa e a gente clusterizou e as pessoas votaram. Então as pessoas se sentiram parte da construção daqueles valores com algo que as representasse também. Então, obviamente a gente sistematizou tudo isso em formulários e tal, mas as pessoas viam escrito de si dentro daquilo, dentro daquela formação de valores. E as pessoas não só se sentiam representadas, mas se sentiam representantes, porque uma vez que elas construíram juntas, aí fomos escrevendo na parede, todo mundo sujou a mão, literalmente, com tinta, escrevendo na parede e assinando embaixo. Então, esses movimentos de team building, né, de fazer com que as pessoas sejam parte disso, depois traz as pessoas para serem multiplicadores e representantes. Acho que esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você tem valores estabelecidos, o processo de seleção das pessoas que vão entrar, neste processo é importante eu respeitar esses valores. Então, você cria uma parte da entrevista de seleção, que é o fit cultural. Sim. E o fit cultural, ele vai, de alguma forma, ter que representar, pelo menos parcialmente. Você não precisa, obviamente, ticar todos os valores e tal, mas, por exemplo, a gente tem, né, 5 valores universais. Se a pessoa não tiver 3 dos 5 bem acentuados, não demonstrar esses valores, a gente não vai contratar, porque ela não tem fit cultural. Né? Então, nós temos ali todos no mesmo barco, quer dizer, todo mundo está engajado para fazer a mesma coisa. Se a pessoa ela é mais egoísta, e as pessoas têm que ser egoístas com a carreira. Aliás, tem que ser protagonistas com a carreira, não egoístas, mas protagonistas da própria carreira. Se as pessoas são egoístas, elas querem só para si, ou enfim, não têm capacidade desse trabalho em grupo que é inclusivo, provavelmente ela já não vai ter esse fit cultural conosco. Então, é muito importante, para além de construir em conjunto, além de ser inclusivo, e no caso da Cargill, obviamente, por tudo que a gente falou, tem que ser realmente global, a construção conjunta, mas principalmente as pessoas que vão entrar na empresa, elas têm que demonstrar esses valores. Porque senão, o que adianta você ter uma cultura? Nada. Cultura no papel é nada, né? Cultura no papel, cultura na parede, cultura, né, no adesivo, cultura, enfim. A gente precisa ter cultura no dia a dia. Sim. Né? Sim. Cultura come resultado com farinha. A verdade é essa. Se as pessoas que entregam resultado, e aí a gente tem vários casos de empresas que, não sei se você já ouviu falar de empresas que entre mortos e feridos, né, deixam um rastro de sangue para gerar um resultado. Sim. Isso não é sustentável. As pessoas vão ter burnout, as pessoas vão se estressar, as pessoas não vão querer ficar. Elas duram por algum tempo. Eu trabalhei em empresas assim. Trabalhei em empresas que pouquíssimas pessoas continuam na empresa, se tornam alguma coisa lá dentro. Porque você não aguenta ficar. Você fica, quando muito, 3, 4, 5 anos. A empresa extrai todo o sumo, deixa só o bagaço, e aí depois descarta as pessoas, ou as pessoas mesmo acabam indo embora. Isso tem muito a ver com marca empregadora, que talvez seja uma coisa, um patamar para frente, né, de uma empresa que está começando e está construindo a sua cultura. Mas assim, se você não tem uma cultura forte, se você não engaja pessoas, porque cultura forte é sinônimo de engajamento, e engajamento é sinônimo de performance, né? Se você não tem uma cultura forte, você não consegue empregar pessoas. Você tem dificuldade para atrair as pessoas. Para atrair as pessoas, né? Para trazer, enfim, é bem complicado. Tem um turnover bem alto, né? Isso acontece com muitas empresas do varejo também. O turnover não é só pela questão sazonal do varejo, mas muito pela cultura de pressão e muitas vezes um desacordo, né, com o que prega a parte executiva do negócio, né? Quer dizer, o operacional do varejo completamente perdido, esgotado, extremamente pressionado, e dá nisso, né? Dá no turnover
um dos maiores turnovers de todos os setores empresariais. O varejo, nesse momento, vive um colapso com o questionamento de uma jornada de trabalho 6x1, por exemplo. Talvez a gente parta daí. Eu já trabalhei 7x0. Eu não vou dizer que eu nunca trabalhei 6x1, porque além de ter trabalhado já 6x1, eu já trabalhei 7x0. Cheguei a trabalhar todos os dias, de domingo a domingo, dentro do meu propósito, dentro da minha intenção e dentro do meu interesse. Uma coisa é você estar disposto a construir alguma coisa naquele momento. Outra é, a tua realidade é essa. Você é obrigado a trabalhar 6 dias para folgar 1. E aí, quando a gente pega 6x1, por exemplo, no varejo, a gente sabe, e o varejo tem várias camadas, né? Mas a gente sabe que essa jornada, além de ser uma jornada exaustiva, ela é uma jornada que te traz um nível de esgotamento mental também, não só físico, exaustiva fisicamente, mas ela traz o esgotamento mental e o ócio é necessário para o ser humano, o descanso é importante. Pega uma pessoa que sai da sua casa, muitas vezes 3, 4 horas da manhã, para tomar 2, 3, 4 conduções. Demora 2, 3 horas, às vezes 4 horas para chegar no seu local de trabalho. Trabalhar 8 horas, depois toma mais 2, 3 conduções para poder retornar à sua residência. Aí essa pessoa chega em casa e ela tem que limpar a casa, fazer comida. Então não é uma jornada só do período de trabalho às 8 horas, do período de transporte, às vezes 2, 3, 4 horas ao longo do dia, mas existe uma jornada também que é a jornada da vida. Que fica espremida, né? Que fica espremida. Então eu já ouvi tantas baboseiras do tipo 24 horas para todo mundo tem as mesmas 24 horas. Desculpa, não tem. Não tem, não tem. É verdade. Né? A pessoa que pega o seu helicóptero e sai em 15 minutos, chega no lugar, vai trabalhar às 8 horas, em 15 minutos está em casa. Sim. E quando chega em casa, provavelmente a casa já está limpa, a comida já está feita porque alguém fez. Então, não tem as mesmas 24 horas e essa jornada do varejo ela é uma jornada que, de tão exaustiva, ela realmente acaba se tornando insalubre para as pessoas que trabalham ali. Então existem discussões, e eu já fui mais agressivo nesse tema. Eu, inclusive, escrevi, talvez o primeiro artigo meu que viralizou foi um artigo sobre a jornada 4x3. Não é jornada 5x2, estão discutindo, jornada 6x1, o fim da jornada 6x1. Eu falei, não, jornada 4x3. Que tem um movimento mundial, né, discutindo essa jornada 4x3. Mas eu acho que jornada 4x3 é complicado porque tem alguns setores que demandam um pouco mais de... Demanda uma jornada 5x2. Não, demanda uma alocação de cobertura de grade, organização. Não só de organização, mas de investimento mesmo, né? Isso é uma questão de... É uma questão muitas de vezes custo. É inviável para alguns negócios ter... Inviável para algumas pessoas trabalhar 4 dias e receber menos do que receber trabalhando 5. Sim, isso não. Né? Isso não. Tem uma questão de remuneração mínima, que aí eu concordo. Não é viável ter um salário, por exemplo, base, e esse salário base que se paga em 6 dias ser o mesmo salário base que se paga em 4. Né? Então, isso realmente não é viável, mas que a gente precisa abrir a discussão. Se eu tenho uma pessoa trabalhando 4x3, eu vou ter uma cobertura de grade de mais pessoas trabalhando. Então a gente reduz, inclusive, desemprego, tem outros temas, Sim. Né, a serem discutidos. O custo, obviamente, é um desses temas. O custo sobre essa estrutura e como se organizar isso. A gente não chegou a fazer a implementação, então se eu discutir, a gente estudou a implementação de uma jornada como essa, a gente acabou não fazendo, porque não encaixou no nosso objeto, mas a gente tem jornadas flexíveis na nossa estrutura. Eu tenho jornadas flexíveis. No varejo dá para ser? Não. No varejo você tem que ter disponibilidade. A jornada do indivíduo pode ser flexível, mas eu tenho que ter pessoas lá. Talvez esse seja o grande impacto, ou a conta que a gente não conseguiu chegar ainda, que como é que eu vou fazer? Que grade de jornada eu vou fazer? Quais incentivos eu vou fazer? Isso é uma coisa que tem que ser discutida, sim. Tem que ser conversada, sim. Não é, vamos ali proibir a jornada 6x1. Não. Nós temos que fazer a discussão.
o que a gente pode ter de flexibilização, por exemplo, para ajudar para que isso aconteça? Em termos de apoio, em termos de repente, redução de carga tributária para a folha, tem uma série de fatores, um incentivo também, né, para que as empresas possam fazer isso e possam ser sustentáveis com isso. Porque senão depois a gente vai causar uma inflação, Sim. aumentando o preço de tudo. Porque se eu tenho que aumentar custo de folha, eu vou aumentar custo do produto final. Lá na ponta, não tem Exatamente. jeito. Então, tem uma organização. Mas, de fato, o varejo ele ainda carece de mais cuidado cultural com as pessoas mesmo, né? E a gente está falando de cultura. A cultura do varejo, ela é uma cultura que precisa evoluir. Precisa evoluir em termos de bem-estar, precisa evoluir em termos de mais saúde física e mental da pessoa que está ali trabalhando. Saúde mental é um tema que a gente discutiu muito na pandemia e de repente a gente meio que parou de discutir isso ou diminuiu a intensidade da discussão. Na verdade, agora com a NR1, né, que vai aí versar sobre os riscos psicossociais nas empresas, as pessoas tiveram um alvoroço inicial, né, com o fato de que a lei funcionaria a partir de maio e aí prorrogou, esquecemos a NR1, esquecemos a saúde mental na empresa, né? Mas a questão é a seguinte, se você não começar uma cultura de cuidado nesse sentido agora, você não vai conseguir, não dá para deixar para trás. Você não vai conseguir cumprir o que vai pregar a NR1 no ano que vem. Né? Então, você vai ser multado, porque você não consegue fazer a gestão de risco psicossocial na sua empresa. Então, a saúde mental, de fato, é muito importante, né? Numa cultura de uma empresa e isso, assim, até uma empresa de uma pessoa só, né? Porque é uma coisa que falta também, né, Diego? O empreendedor, ele faz tudo sozinho, né? Sim. Ele faz tudo sozinho. Então, assim, até que ponto isso é viável, até que ponto isso não é viável, até que ponto ele precisa entender, dentro dos valores que ele prega, dentro de uma cultura que ele está construindo, que ele vai precisar de ajuda. Né? Não tem como não agregar pessoas, enfim, contabilidade é uma coisa que, assim, o empreendedor pequeno brasileiro tem uma dificuldade absurda, a parte tributária, como é que emite uma nota, qual é o melhor KNAI, desde o começo, assim, o empreendedor já enfrenta dificuldades nesse sentido, né? A gente tem uma cultura educacional fraca, no sentido de trazer conhecimento para as pessoas poderem empreender. Sim. O Brasil, historicamente, e na sua base educacional, formou e forma profissionais para serem funcionários, basicamente. Administradores de empresas de outras pessoas. Nem administradores. Eu não estou nem falando da faculdade, eu estou falando do ensino básico. Isso, né? Ensino básico nem se fala. Se fala, mas porque é cultural. Você pega outras culturas, por exemplo, meus filhos estudam numa escola internacional e eles têm empreendedorismo. Eles têm base de empreendedorismo, para além de mecatrônica, tecnologia, outras coisas, mas eles têm também um ensino que é focado em empreendedorismo, em finanças pessoais. Fantástico. Você tem que ensinar finanças, as pessoas têm que entender finanças pessoais e, obviamente, entendendo finanças pessoais também passam a entender o conjunto de finanças sobre o funcionamento, né, da tua gestão. Então, é muito comum que o brasileiro ele não tenha, né, não tenha uma preparação de fato para encarar a própria vida em termos de gestão financeira, quiçá quem dirá encarar a gestão financeira de uma empresa. E aí você vê aquelas situações em que culturalmente, e aí a gente volta sempre para o tema da cultura, culturalmente a empresa ela é a pessoa. E se a empresa culturalmente é a pessoa, o caixa, por exemplo, da empresa é o caixa da pessoa. Ou seja, eu não tenho uma separação. Peraí, eu vendi um produto. Você, pequeno empresário, vendeu um produto. O dinheiro que você recebeu, parte dele precisa ser destinado para repor o estoque desse produto, por exemplo. Ah, não, mas eu sou um prestador de serviço. Perfeito, você é um prestador de serviço. Se você foi até algum lugar para prestar esse serviço, você tem os custos de deslocamento.
E você precisa ter recurso para se deslocar para o próximo lugar, por exemplo, para poder prestar o próximo serviço. Isso está na tua conta ou você está tirando esse dinheiro da empresa? Ah, não, mas eu trabalho de casa. Ótimo, sua conta de internet, o seu telefone, a sua conta de luz. Isso está no teu cálculo daquilo que você tem que ter para poder pagar. Então, é esse pensamento, e separar as coisas, para a empresa poder realmente ser uma empresa, para poder crescer. Falou, ninguém trabalha sozinho. Até trabalha. Existem aqueles profissionais liberais que vão trabalhar sozinho, mas ninguém cresce sozinho. Trabalhar sozinho você até trabalha, mas ninguém cresce sozinho. E aí, qual é a sua decisão? O que você quer ser? Isso. E ninguém cresce com uma equipe sem cultura forte. Sem ter uma coisa sólida ali, desenhada, nem que seja revista anualmente, mas você não consegue escalar o negócio se você não tiver cultura. Perfeito. Concorda? A cultura, ela é a cola que une as pessoas no entorno da sua empresa. Em torno de performance. Em torno de tudo. As pessoas só estão juntas dentro de uma empresa por conta de uma cultura. Às vezes a cultura nem é tão boa, mas elas estão juntas por conta da cultura. Existem empresas, por exemplo, que têm cultura tóxica. Atrai pessoas tóxicas também. Às vezes até tem resultado. Sim. Porque, enfim, são tóxicas em termos de comportamento. Mas não é sustentável, né? Aquilo que você comentou. Não é uma coisa sustentável em médio e longo prazo, né? Enfim. Não é sustentável nem a curto prazo, no meu entendimento. Mas as empresas em si, né? Elas acabam criando subterfúgios ou formas, né? Ou as pessoas que lideram as empresas criam formas de extrair resultado, mesmo quando a cultura é tóxica. Mas o resultado, com uma cultura boa, é exponencialmente maior. Quando as pessoas estão bem e estão felizes, elas produzem mais. Elas produzem mais também quando estão com medo. Tem experiências, desde Hawthorne, as experiências antigas ali, que nos livros de administração você vai acessar, as pessoas aumentam a sua produção, mas não é sustentável. Quando a pessoa aumenta a produção por medo, quando a pessoa aumenta a produção por insatisfação, quando a pessoa aumenta a produção por não saber o que está acontecendo, ela aumenta. Só que aquilo não é sustentável, ela vai embora. Sim. Ou ela vai ter um problema de saúde, ou ela vai ter um problema... Ali. Um pequeno burnout, né? É bem isso. Agora, a gente mencionou startup, né? Você comentou pra gente falar disso. Eu acho que dá para juntar nisso a tua experiência no 99, né? Queria que você trouxesse um pouco de lições e de insights que você carrega de lá, enfim. Eu tinha tido um pequeno contato com a cultura de startups antes da 99, mas de fato viver aquela operação dentro da 99 me fez entender o que é uma cultura de startup. A cultura de startup ela é uma cultura muito mais livre, muito mais aberta em termos de tomar decisão e execução. Então, o que acontece dentro de uma cultura de startup é que as pessoas que operam, que fazem, elas são mais autônomas. Então, vou trazer um paralelo aqui, talvez na padaria seria a mesma coisa que dar autonomia para a pessoa no caixa oferecer um desconto para um cliente, para que ele compre mais. Como é que você faz isso? Você precisa preparar as pessoas com conteúdo e conhecimento. Empoderar as pessoas, mas oferecendo ferramentas, oferecendo conhecimento para que elas possam ser empoderadas. Então, em primeiro lugar, a cultura do empoderamento. Com empoderamento, as pessoas fazem mais. E a empresa, consequentemente, cresce mais. Então, se eu tenho dentro da ponta, dentro de quem faz a autonomia para fazer, ela faz mais, a empresa cresce mais, eu tenho que contratar mais pessoas. Ou seja, a gente escala a quantidade de pessoas. Para escalar a quantidade de pessoas, eu tenho que ter cultura forte. Eu vou contratar através da minha cultura pessoas que tenham valores parecidos, valores similares e que, ao entrar, vão conseguir cumprir, de fato, aquilo que a gente está buscando fazer da melhor forma. Tá? A gente fala dessa cultura mais livre, mais divertida. E aí, por exemplo, lá no 99, a gente vivia de patinete para lá e para cá, dentro do escritório.
Mas andar de patinete não era por andar de patinete. Era gostoso também andar de patinete, mas a gente... Olha só, quando eu ia do lado do ponto A para o ponto B do escritório, se eu fosse andando, eu demoraria algo em torno de 1 minuto. Às vezes mais. Se eu fosse de patinete, eu demorava 15 segundos. Eu estou falando de aumento de produtividade. Ah, mas é gostoso andar de patinete? É. E é mais produtivo andar de patinete naquele momento para eu resolver um problema e voltar. Quando a gente tem, né, além dessa cultura fã, as pessoas se divertindo dentro do escritório, elas não vão embora quando acaba o expediente. Ninguém está ali preocupado às 5 horas, 6 horas da tarde para ir embora. A pessoa não está preocupada em ir embora. Claro, você tem compromisso, você vai embora. Você tem família, você tem liberdade, você vai embora. Mas assim, na maioria das vezes, acabava o dito horário, a gente nem via. E a gente continuava ali. Às vezes a gente tomava uma cervejinha lá dentro do escritório mesmo. Não estou incentivando o consumo de bebida alcoólica, não incentivando nenhum tipo de consumo de nada que... É só para dizer que o happy hour mas dizer que o happy hour era dentro da empresa. O que isso promove? Promove uma relação interpessoal não dependente da hierarquia ou do processo de gestão. Resultado: quando você tem uma relação mais aberta, você consegue resolver problemas de forma mais rápida. Vou dar um exemplo. A gente teve uma situação em que nós tínhamos uma fila de chamados motoristas para resolver problemas que eles tinham, seja de placa, de cadastro, um monte de coisa, que chegou a mais de 2.000 pessoas. O que nós fizemos? Todo mundo adotou 2 ou 3 chamados para zerar a fila. Só que eu, por conta do relacionamento que eu tinha, no meu caso não, porque eu cuidava da RH, eu conhecia todo mundo, sabia praticamente o que todo mundo fazia. Mas uma pessoa que, por conta do relacionamento informal, entendeu o que a pessoa de tecnologia desenvolvia, e ela entendeu que o problema que ela tinha envolvia a tecnologia, ela se conectava direto com alguém em tecnologia. Ou seja, ela não tinha que ir lá para o CTO falar quem ia dizer, para levar para o gerente falar para quem ia. Não, ela ia direto e resolvia o problema. O CTO não ficava nem sabendo. Os diretores não ficavam nem sabendo. A empresa funciona. Talvez o grande ponto da cultura de startup é que a empresa funciona de maneira orgânica. Ela funciona como um organismo vivo que não depende só da liderança, ela depende de cada um. E aí você tendo as relações bem construídas, cultura forte, com balizadores éticos corretos e tal, você faz com que a empresa ande muito mais rápido. A empresa é muito mais produtiva. Sendo mais rápida, mais produtiva, ela entrega mais resultado, sem sombra de dúvida. E nesse caso, essas lideranças, elas são mais inspiracionais, né, do que gerenciais, assim, aquela coisa... Também. A gente tinha uma inspiração, por exemplo, nosso CEO, em que ele trazia uma palavra de direcionamento, mais como um comandante do navio de barco falando para onde a gente tinha que remar, do que especificamente dizendo o que a gente tinha que fazer. Então, a visão é muito mais estratégica. Sim. A gente tinha lá indicadores, por exemplo, isso é uma outra coisa, que a transparência nas startups, ela é muito maior, a cultura da transparência é muito maior. Então a gente tinha indicadores, no caso da 99, quantas corridas por dia a gente estava fazendo. Então todo mundo via, era um indicador que estava aberto para todo mundo. E aí, num momento de direcionamento que a gente precisava aumentar a corrida, gente, precisamos aumentar a corrida. Você, RH, o que pode fazer para aumentar a corrida? Você financeiro, você do atendimento, você de operações, você do marketing. O que cada um aqui pode fazer? Bom, ao meu alcance está contratar, desenvolver, enfim. Só que eu vou direcionar as contratações para pessoas que vão ajudar a aumentar a quantidade de corridas. Por exemplo, eu vou priorizar contratar pessoas que vão ajudar a aumentar a quantidade de corridas. Esse é um exemplo que o RH, entendendo e de forma transparente, ouvindo tudo que estava acontecendo, podia colaborar para que a gente atingisse um resultado que todo mundo precisava atingir. Isso é cultura de startup. Obviamente também é uma cultura mais livre de vestimenta, uma cultura onde as pessoas se sentissem mais à vontade. Não importa se você está de pantufa ou se você está de sapato. Sim. Se você está de terno ou se você está de pijama, desde que você esteja confortável e venha aqui para cumprir um papel
da melhor maneira que você puder cumprir, né? E Diego, só para a gente orientar quem está ali querendo começar uma empresa com essa cultura de empoderamento, né, de autonomia dos agentes ali do negócio, enfim. Quais valores estão por trás dessa cultura de empoderamento? O que a gente pode dizer para orientar esse empreendedor? Em primeiro lugar, preparar as pessoas, fornecer informação, conhecimento, informações e conhecimento. Porque a pessoa, para tomar uma decisão, ela tem que ter embasamento. Então, se você quer empoderar as pessoas na ponta, você dá informação, conhecimento e parâmetros para essa pessoa. Até onde você pode ir sozinho, até onde você tem que procurar alguém. O segundo ponto é fazer os combinados, sejam falados, seja por escrito. Já dizia minha avó, combinado não sai caro. Então, quando você combina até onde você vai, quando você traz, né, uma cultura em que a gente combina e a gente cumpre os combinados, é importante porque o gestor também combina, o líder da empresa também vai fazer um combinado e quando aquele combinado precisar ser cumprido da parte dele, ele vai cumprir. Então, fazer esses combinados também ajuda muito no empoderamento. E, obviamente, terceiro é compartilhar não só os problemas, as dificuldades, mas compartilhar as glórias, né? Compartilhar os bons resultados, comemorar cada pequeno resultado. Nós somos muito mais motivados a pequenas gotas de felicidade do que grandes tormentos ou grandes tsunamis de felicidade. Sim. O grande tsunami de felicidade, ele vai rápido e ele passa rápido. A pequena gota de felicidade, ela vai enchendo o seu copinho até transbordar. Então, até a própria psique, o estudo da psicologia humana traz muito sobre isso, né? Posso citar aqui depois alguns autores, enfim, alguns livros sobre isso, mas a gente sabendo que as pequenas gotinhas, ou seja, as pequenas comemorações, comemorar as pequenas conquistas, faz com que as pessoas estejam muito mais felizes. O ser humano precisa se sentir produtivo. O ser humano se sentindo produtivo, ele com certeza é mais feliz. Legal. Gente, conversei aqui com o Diego durante mais ou menos 50 minutos, 56 minutos. Queria agradecer muito a tua presença, foi muito legal, agradecer você também que ficou com a gente até agora. Muito obrigada, venha mais vezes aqui no nosso podcast. Vai ser um prazer, pode contar comigo. Obrigado a todos, muito obrigado pelo convite. Legal.